dar os avisos da semana. Amém. Convido as crianças para fazerem sua participação. Irmã Silvia. Boa noite. Eu vou ler Salmos 150, verso 6. Diz assim: tudo o que vive desse cantar louvores ao Senhor. Minha oração. Meu Senhor, com minhas palavras eu quero louvar. E como os pássaros, pela manhã vou sempre cantar. Eu vou cantar meu barquinho. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho
quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mal, pois nessa minha paz, o meu barco está. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ouço o vento soprar, eu não meu clamarei, ele me correrá. No mais o mar, você nessa minha paz, no meu barquinho está. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ouço o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém, irmã Sarinha. Convido agora o pastor Júnior para dar os avisos da semana. Boa noite, irmãos, graça e paz. Então, nesta semana os cultos continuam. Quarta-feira à tarde, lá na Mazapa, culto de oração. Aqui à noite, 7 horas, culto de oração, né? E no sábado, ainda não temos definição se vai haver o culto do jovem. Vamos planejar, né? No domingo à noite, nós vamos preparar os candidatos a batismo, a escolha dos novos candidatos, né, ao batismo. Então vai ser um culto de aprovação. Logo após o culto, nós vamos chamar os irmãos para ser testemunhos, né, e assim, naquela noite poder aprovar os candidatos, né. Então quem é membro da igreja não pode faltar culto próximo domingo, né, está aqui para apoiar esses novos irmãos que vão descer as águas, né? A irmã Cátia havia nos oferecido a casa dela, a gente muito grato, viu? Fazer esse batismo lá, mas a gente vai fazer na Lagoa do Bonfim, por ser mais próximo para o pessoal da comunidade, né? Certo? Mas dia 19 nós vamos estar lá com os irmãos, a casa da irmã Cátia, tá? E nós estamos planejando para a Lagoa, né? O culto de batismo, né? Dia 12, né? Então, esses são os avisos. E também durante a quinta-feira tem um culto de oração lá para o Brasil, né? Com o pastor Abraão e o pastor Edmilson e os irmãos que estão dando apoio, né? A obra continua, graças a Deus, né? Os trabalhadores estão indo, pedreiro e o servente, né? E está andando para a glória do Senhor, né? O trabalho continua ali. Vamos orar pelo pastor Zé Carlos, ele fez uma viagem para Luxemburgo, nosso presidente do AMEA, né? Essa semana, e vai retornar no início de novembro. Então, orar pelo irmão, pela família dele, que reside lá, tá? E peço oração também pelo meu irmão, que ele está na UTI. Meu irmão mais velho, né? Desceu para a UTI. Então, vamos orar por ele. Esse irmão que esteja orando. A situação dele está um pouco complicada, né? E orar pelos irmãos que não puderam chegar hoje, né? Deus possa abençoar, né? Por aqueles que chegaram também, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Apresentar nossos visitantes. Nós temos pessoas visitando hoje. Tem um garotinho lá, o irmão Clis veio com os meninos do irmão Clis, né? Uma criança, um adolescentezinho. Luanderson. Luanderson. Prazer, Luanderson. Você está aqui, viu? Obrigado pela sua presença. José, irmã Marli, né? Jaqueline, que está conosco também. E o filho da irmã Jaqueline, que é o Torinho de Pedrinho. É o Torinho. Ele disse que foi contar uma história uma vez, a pessoal lá da comunidade dele lá. Disse, rapaz, eu tenho 2 touros. Rapaz, tu tá rico, hein? Mas era os filhos dele, né? 2 meninos dele. 2 tourinhos. Então, louvado seja Deus, e nós queremos recepcionar os irmãos que estão visitando, né?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus e vós. Também tem Maciel que está com a gente, tem Joyce, né, ali atrás, que está com a gente. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um. Amém? Amém, obrigado, pastor. Convido o Ministério de Louvor. Grande é o Senhor. Oi, som. Oi, oi. Tá bom. Alô. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Amém. Convido também os homens para fazerem também a sua participação.
Vamos louvar o hino de número 73 do cantor, grande amigo.
Amém. Convido as senhoras também para fazerem a sua participação. Oi, boa noite, irmãos. Nós íamos cantar o hino 73, como intitulado a Um Grande Amigo. E quando o irmão disse que os homens iam cantar o 73, eu disse, Deus sabe todas as coisas, né? E eu gostaria de levar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, o nosso grande amigo. Irmãos, a gente vem pelejando com esse tema já algumas vezes, né? Lembrando isso a cada um dos irmãos, que não temos amigo melhor, nem amigo maior do que nosso Deus. E com isso a gente não pode brincar. O crente, ele não pode brincar de ser crente. Porque esse amigo, ele está sempre atento a todas as nossas necessidades. E por isso, a gente, em gratidão a Deus, a gente não pode brincar com ele, né? Então, o hino 155 também nos fala um grande amigo. E vamos entoar, mas que cada um preste bastante atenção na letra desse hino. E vamos tirar como prática para nossas vidas, né? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz pedem sempre, oh, que dor no coração. Oh, porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo, sempre atende em oração.
a força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. E em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Jair. Só um minutinho. Irmãos, vamos falar só um pouquinho, viu, irmão? É bem pouquinho mesmo. Vou controlar a Cristina aqui. Essa semana, como as irmãs sabem, e acho que a igreja no geral, principalmente os esposos, só a irmã Elza que é viúva, né? Sabem, nós tivemos o Congresso de Mulheres em Bonfim. Então, o ano passado não foi realizado, esse ano foi realizado e tinha bastante mulheres. Graças a Deus o Senhor cuidou, protegeu, guardou cada um, até mesmo o espaço, que a gente sabe que Bonfim é grande, mas para determinadas quantidade de pessoas se tornam ainda pequenos. Então, tinha mais de 280 mulheres, né? Jovens, adolescentes, mulheres casadas, viúvas, anciãs, todas estavam ali para glorificar e aprender do nome do Senhor. Foi muito bom, foi um tempo de comunhão, um tempo de aprendizado muito gostoso. Então, conosco foi irmã Elza, Jailma, Cristina, infelizmente, não deu para a irmã Joselma ir, que ela estava inscrita, né? Mas ela não pôde ir, irmã Josi e Jade, que não estão aqui. Então, temos como tema, né, as mulheres sensatas e honestas. Pense num tema maravilhoso. Nos tempos em que nós estamos vivendo, nós precisamos grandemente colocar em prática em nossas vidas, às vezes até as pequenas coisas, obrigada, irmã, até as pequenas coisas que a gente não imagina, que cai aqui dentro desse tema de sensatez e honestidade, né? Então, quem foi, teve um bom aprendizado. E na sexta-feira à noite, tinha tanta da gente, assim, que muitas ficaram na lateral, né, fora. E assim, a preletora é uma americana. Os irmãos sabem que o americano, ele, apesar de ter muito tempo no Brasil, mas mesmo assim ainda tem um pouquinho de sotaque diferente e às vezes atrapalha na dicção, no ouvir, né? Então, qualquer barulho, devido ao jantar ter saído tarde, a gente acabou chegando atrasada também, como de praxe. A irmã Elza e Jailma ainda conseguiram, né? Dentro do tabernáculo, ainda conseguiram um local. Eu fiquei fora. E às vezes as crianças passavam até a areia no corpo, pronto. Ali a gente já perdia. A gente estava ouvindo aquele baixinho, mas de repente chegava uma criança e passava as pernas assim no chão, aí com o contato da areia, a gente já perdeu o fio da meada, né? E infelizmente foi, assim, a gente não teve muito proveito de ouvir bem, mas foi muito bom. Ela falou sobre a sensatez, né? E ela fez o relacionamento, né, com a história de Abigail, a sensatez de Abigail, nos momentos que ela precisava, que ela precisava buscar a Deus, quando o marido, né, já estava a ponto de assassinar o rei Davi, e ela foi lá e teve todo o cuidado de fazer toda aquela
preparar todo aquele terreno para que não acontecesse uma desgraça na vida daquele homem. Mais tarde aconteceu outras e outras coisas, né? Então, já na sexta pela manhã, a gente tentou ficar mais próximo possível. Eu tenho um problema de audição, já estou adquirindo um problema de audição. Tentamos ficar mais próximo possível e foi muito bom também. Ela falou da honestidade e ela começou sua introdução em Tito, capítulo 2, versículo 7. Né? Ela falou vários versículos, não foi só isso não. Mas ela começou e eu gostaria de ler essa parte para os irmãos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Essa é a nossa responsabilidade, não só para as mulheres não, viu? Para os homens, para as crianças, para os jovens, para os anciãos. Esse é o padrão bíblico que Deus quer que cada um de nós sejamos. Os crentes que conhecem a palavra de Deus, ele precisa tornar-se padrão, exemplo. Não é porque diz assim, eu fui tentado. Mas o Espírito Santo que habita em cada um de nós, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, né? Então, se erramos, vamos buscar pedir perdão a Deus, orar e fazer de tudo para não praticar mais. Isso não quer dizer que a gente não caia em outro erro, né, em outro pecado, mas a gente precisa fazer ter essa atitude para aprendermos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. 8. Linguagem sábia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma, quer dizer, a nosso respeito. Então, né, ele nos chama a atenção para que a gente nos comporte, seja onde nós estivermos, de modo digno, né? Seja na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, onde a gente está. A gente tem que se comportar de modo digno, né? Achar normal praticar o pecado hoje, amanhã de novo e depois de novo e assim vai. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor. Isso aqui a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós. Não é só para o pastor, irmão fulano ou irmão Betrano, não. É para cada um de nós. Dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então aí ela falou de... Boa noite, irmãos. Parece bonitinha, né? Irmãos, eu vou dar um breve relato, né, do que Faria já falou, mas aí eu vou só complementar. Na realidade foi um momento muito agradável, né? Eu estava ainda um pouco em dúvida se iria devido à quantidade de irmãs, né, que já estavam inscritas. E eu ainda fiquei um pouco assim pensativa se eu iria ou não, mas na sexta-feira, no finalzinho da tarde, resolvi. E fomos, né? Estive lá, foi muito bom. Eu nunca, fazia muito tempo que eu não via tantas irmãs juntas, né? E pense que irmãs para conversarem, viu? Eu estava dizendo à irmã José, eu nunca vi pessoas para conversar tanto que mulher. Em cada canto que nós passávamos, era um grupinho e não parava a boca não, sabe? Para todo canto que a gente olhava era assim, meu Deus. E eu também, viu? Quando não era com José, era com Cristina, era com a irmã Jailma, era com a irmã Elza. Mas foi muito gostoso, foi um tempo muito bom. Infelizmente, né, na sexta-feira à noite não deu para nós participarmos assim, ouvirmos a mensagem da palavra de Deus bem a fundo, né, porque teve esse contratempo, muita gente, a gente não conseguiu ficar dentro do templo. E lá fora, devido à agitação, passava um, passava outro, e a irmãzinha também, o som não estava tão nítido para nós, mas deu para a gente entender um pouco, né, não tão quanto nós queríamos, mas foi muito bom, né? Ela, na primeira noite, né, ela abordou o tema Mulheres Sensatas e Honestas, baseado nos exemplos de Abigail e Ruth, né? Então, na sexta-feira,
ela abordou a Ruth como uma mulher sensata, né? E foi lá em 1 Samuel, capítulo 25 em diante, onde relata que Abigail é uma mulher sensata, muito formosa, de acordo com os relatos da Bíblia, e que ela tinha uma difícil tarefa de enfrentar 2 homens poderosos. Um era seu esposo, Nabal, né, um homem tolo, né, que não tinha discernimento no falar, e o outro, o rei Davi. Né? E aí depois as irmãs podem dar um tempinho para ler, não é, o relato do que a Bíblia está contando sobre a sabedoria dessa mulher, não é, o discernimento dela de chegar e falar com o rei com toda a sabedoria, no tempo certo, na hora certa. Né? Então, cabe a nós, né, como servos do Senhor, servas do Senhor também, ter essa sensatez para falar. Infelizmente, irmãos, nós às vezes estamos pegando em situações que nós estamos falando sem percebermos o que estamos falando. Né? Às vezes a gente termina ferindo alguém, não é? Às vezes falando coisas que não deveríamos falar, e uma vez que a palavra sai, uma vez que sai, né, é complicado de a gente conseguir consertar, a não ser que a gente chegue, né, para pedir perdão e esquecermos aquele momento. Mas a sensatez do crente é muito importante, né, da gente ter sabedoria do que nós vamos falar na hora certa, né? E a Bíblia diz que existe um momento para tudo, né? Existe um momento de você ficar calado, mas também existe um momento de você chegar e falar quando precisar falar, e falar de acordo com a palavra e os oráculos da palavra de Deus, né? E aí já na sexta-feira de manhã foi um tempo muito agradável, porque nós podemos participar e ouvir, né, todos os ensinamentos. Ela foi bem sucinta nas palavras, foi não foi uma reflexão mais ou menos de 30, 40 minutos, mas ela foi bem prática no que ela quis transmitir para nós, né? E aí ela falou sobre a honestidade de Ruth, né? Há uma mulher que, segundo a Bíblia, ela é relatada como honesta, uma mulher discreta e uma mulher pura, né? E aí, quando ela relata de Ruth, ela fala sobre as escolhas, né? A maneira como ela foi honesta em seguir a Noemi, sua sogra, né? E em todo momento, mesmo que Noemi deu oportunidade para que ela voltasse para a sua família, mas ela estava segura do que ela queria, porque aí ela queria realmente seguir a Noemi juntamente com Deus, né? Que Noemi tinha transmitido para ela através do seu testemunho, do conhecimento que ela tinha da palavra de Deus. E aí ela não relutou e ela realmente seguiu a sua sogra. Então, isso foi uma escolha muito importante de Ruth, né? Uma escolha de firmeza mesmo daquilo que ela queria, de servir a Deus, né? Servir o Deus que Noemi conhecia. E aí, a segunda escolha dela foi quando ela chegou, né, no local onde Boaz era o governador, né? Ele, o produtor, né, o dono daquelas terras. Aí outra escolha também de honestidade foi ela trabalhar no campo, né, para conseguir alimento para ela e para sua sogra, né? E ali, isso, tornando-se ali o resgatador, né? Então aí ela estabeleceu uma boa reputação. Então, assim, foi um momento muito agradável, né, onde nós aprendemos e também podemos colocar em prática. Eu estava até dizendo para a irmã Josi que eu preciso colocar em prática essa questão de ser sensata, né, de ouvir. E muitas vezes eu sou um pouco precipitada nessa parte. Eu confesso que eu preciso colocar em prática isso, né? E a gente conhece a palavra de Deus, mas sempre que a gente lê, né, ela se torna nova para nós. E aí a gente precisa ouvir o que realmente a palavra de Deus tem a nos ensinar, e não só ouvir, mas colocar em prática, não é? O cristão, ele precisa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos relata. E aí ela fala também sobre a Ruth, né, que possuía um coração de serva. E aí nós também temos que ter esse coração de serva e de servo, né, no caso dos homens aí. De servir uns aos outros, né, de estar sempre pronto para servir, e acima de tudo, sem murmurar, né? E Ruth foi assim, ela serviu a sua sogra, e em nenhum momento a Bíblia relata nenhuma murmuração, né? Nenhuma palavra de desgosto de Ruth por ela estar naquela situação. Pelo contrário, né? Ela foi uma serva fiel, que ela mostrou, né, o seu testemunho em todo o tempo que ali ela esteve, né? E aí nós também podemos ser essa serva.
serva para com os nossos esposos, serva para com os nossos filhos, né? E especialmente serva para com a igreja do Senhor. Que nós possamos estar dispostos, né? A sermos servas em qualquer lugar que estivermos, né? E que o Senhor se alegre das nossas atitudes e ações, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação e toda a nossa servidão a Ele. Amém? Irmã Elza disse assim, irmã, não vou falar não, viu? Mas ela vai dizer se ela gostou ou não. E aí, irmã Elza, foi bom? Foi muito bom, foi muito gratificante. Vou. Eu também gostei muito e se assim Deus permitir, o próximo ano eu estarei lá. Irmãs, tinha a parte do louvor, menina, ô povo abençoado para saber louvar. Não chego nem perto, nem tirar com violão eu consigo tirar, eu não sei. Mas teve um hino que me chamou muita atenção e eu apenas vou ler a letra para que os irmãos possamos aprender. Que eu não sei nem para onde é que vai. O título é A Palavra do Senhor. Aí diz assim: seja cada coração pertencente a um cristão da palavra do Senhor, uma eterna habitação, que a palavra seja igual, digna de real prazer, ricamente habita em nós, controlando o nosso ser. Cada área desse lar, cada parte dessa vida, com a palavra deve estar totalmente preenchida e com as sábias instruções e conselhos tão leais, anunciemos aos irmãos a palavra mais e mais. Louvando ao nosso Deus, sua palavra usaremos, pois é pura e fiel, a verdade cantaremos. Entoemos nós canções, salmos, hinos de louvor, tendo nossos corações gratos, cheios de fervor. Tudo que fizemos nós, atitudes ou palavras, seja em nome do Senhor, pela qual rendamos graças. Sim, louvemos ao bom Deus, da palavra o autor, e a Jesus, o seu Filho, verbo vivo e salvador. Esse hino, na realidade, tem uma letra maravilhosa e ele é muito lindo, mas a gente não conseguimos aprender de jeito nenhum, porque é muito pouco tempo. Então, nós louvamos a Deus e somos gratos ao Senhor pela essa oportunidade. E espero que no próximo encontro, muitas outras irmãs possam estar presentes lá e nós também possamos estar, né, presente nesse momento tão maravilhoso. Obrigada, irmã. Amém. Obrigado às irmãs por sua participação. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 20 da pastinha. Nós possamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. 20 da pastinha, alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Peço para o irmão Kleber que ore pela primeira parte do culto. Amém. Amém. Convido o pastor Júnior para a meditação. Boa noite, irmãos. Falei do batismo, mas falei também de uma grande alegria que eu tive hoje à noite. O irmão Clinge declarando que na próxima vai ser ele, né? Ele e a esposa vão se preparar para descer as águas no próximo batismo, né? Se Deus quiser, um tempo bem próximo, vão se organizar para também se batizar. Então, muito importante esse passo que eles estão dando. Gostaria de compartilhar hoje com os irmãos também o texto da Palavra de Deus, 1 Coríntios 1, 18. Esse relato de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o mensageiro da cruz, aquele que esteve aos pés de Jesus para ser instruído
diretamente, de forma bem brusca, mas conheceu o que é ser um crucificado com Cristo, né? E escreveu essa carta, a primeira, a segunda. O contexto da carta era de exortar os crentes coríntios, né? Pois, apesar de serem crentes, eram crentes carnais, né? Viviam na orgia, uma cidade do tamanho de São Paulo, praticamente, Corinto, né? Cheia de regalias mundanas, né? Cheias de convites atrativos para a carne. É um mercado, né? Mercado da carne. Então, o povo se debruçava, vivia em busca de satisfação carnal, tá? Alimentando a carne, e tornaram-se, como diz a Bíblia no capítulo 2, né? Crentes naturais, ou seja, homens naturais e não espirituais. E Paulo, depois de encontrar-se com Cristo, ele é um personagem bíblico muito importante da era cristã, e antes era um perseguidor. Ele teve um encontro sobrenatural e se converteu verdadeiramente. Tornou-se o maior pregador da sua época, do seu tempo. Um grande missionário, viajou por muitas cidades, levantou ministérios na cidade onde não tinha, plantou novos templos, trabalhos, novas igrejas, né? E sofreu muitas perseguições. Nada o abateu, porque ele disse, olha, enquanto perseguido, humilhado, trajado, né? Aí que ele se sentia forte, fortalecido pelo poder do Espírito, né? Abatido, mas não desanimado, não destruído. É assim que Paulo se sentia, tá? E para chegar ao conhecimento de Jesus, ele teve que cair do cavalo. Às vezes andar de cavalo é confortável, né? Mas cair não é nada bom não, né? Pode machucar, pode deixar sequelas, né? Mas foi a duras penas que ele teve que se jogar, cair, se realmente perder a visão. E agora, capítulo 9 de Atos relata muito bem essa história, né? Conhecer verdadeiramente a Cristo como seu Senhor e Salvador e ser um mensageiro da cruz. É o tema, a cruz de Cristo. Ele fala acerca desse tema. Eu estou crucificado com Cristo, lá em Gálatas 2:20, e agora vivo não mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Era um homem que matou o ego. Esse ego que muitas vezes está presente no coração do crente, que muitas vezes se levanta com toda a força carnal para dizer, eu sou, eu faço, eu mando, eu posso. É assim que eu sou. É Gabriela, né? Aquela novela, né? Eu sou, eu posso, eu mando, eu faço. Mas Paulo era um crucificado. Alguém que foi restaurado, resgatado, escolhido por Deus para pregar o Evangelho, de forma que ser um arauto do Senhor, escolhido de Deus. Então, ele não nega isto, ele prega isto com todas as forças, na prática do seu viver, não escondia para ninguém. Por isso foi perseguido, por isso foi humilhado, por isso foi ultrajado, como o seu Senhor, muito mais ainda, reconhecendo que o Cristo, a soberania dele, né, e o seu grande amor, né, infinito amor, o levou aos pés da cruz. Né. E é nesse lugar onde nós devemos estar, para nos fortalecer, nos refazer muitas vezes, né, adiante da oração, da busca, da entrega ao Senhor. Porque nós somos fracos. O texto vai dizer isso. Nós somos fracos demais, né? Mas ele disse, enquanto estou fraco, eu sou forte. Né? Forte. Então vamos ler esse texto maravilhoso.
capítulo 1, do 18 ao 25 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria do mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amém? Essa noite, irmãos, nós queremos entender que quando crucificados por Cristo, temos que verdadeiramente viver uma vida de mortos, defunto mesmo para o mundo, para as coisas do mundo, para as atrações do mundo e tudo aquilo que o mundo oferece. E aqui a grande discussão era: os gregos e os judeus, eles pedem sabedoria e sinais. A sabedoria era exatamente a sofia, como diz o texto original, era o viver dos gregos, dos sábios e entendidos. Quem era sábio desprezava totalmente a mensagem da cruz. Por quê? Porque era humilhante. Um rei que veio para nascer no mundo, agora vê-lo crucificado numa cruz, exposto. Para os gregos, loucura. Para as pessoas que buscam um certo entendimento nessa vida, adquirir um certo conhecimento na ciência, nas coisas dessa vida, na própria sofia, na sabedoria humana, isso também é loucura. E os gregos esperavam, na realidade, um homem forte, como os judeus também, um general que viesse tomando conta de tudo, destruindo tudo, inclusive os religiosos daquela época. Pois era por isso que eles esperavam libertação, queriam um Messias que viessem atirando a fogo mesmo, destruindo tudo e levantando um novo reino. Mas não foi assim que o nosso Senhor veio. Como é que a Bíblia descreve? Ele veio humildemente manso, sentado num jumento, trazendo uma mensagem de arrependimento, de amor, de esperança, enquanto que os judeus queriam que ele viesse detonando tudo, para implantar uma lei, um reino. Mas isso aí ficara para depois, pois ele realmente é o rei, nasceu como rei e vai reinar por 1000 anos, a promessa bíblica, amém? Quem for crente em Cristo Jesus, verdadeiramente salvo, vai participar desse reino eterno. Mas vai haver uma grande peneira antes disso, né? Ele vai separar os dele, aqueles que não são, para que isso aconteça. Então, ele veio na maior simplicidade, e é isso que significa o Evangelho, a pregação do Evangelho. A mensagem da cruz é simples, sem muito adereço, sem muito pretexto, sem muita enrolação. É Cristo crucificado, é isso que Paulo pregava. E o Evangelho significa boas notícias, boas novas, e foi através da cruz que veio o triunfo das nossas vidas. Veio a vitória da nossa vida, inclusive da vida de Paulo. Ou seja, o resgate da nossa vida. É por isso que Paulo exalta a mensagem da cruz, prega, sofre, passa por muitas dificuldades, mas não abre mão dessa mensagem.
não abre mão do direito de pregar, de exortar, de ensinar aos coríntios e a nós hoje à noite, pela sua palavra. Essa palavra é tremenda, é muito poderosa, grande, né? A irmã Lucélia mandou um vídeo de uma criança e um pai, né, que estava ensinando ao seu filho como Deus é grande, né? Eu achei interessante aquele videozinho, né? E o avião estava lá no alto e o pai disse ao menino: olha como Deus é grande, do tamanho daquele avião. E na ótica da criança, né, era muito pequenininho aquele avião para ser Deus, né? Igual a Deus, né? Para ser comparado a Deus, né? Aí o pai martelou na cabeça e disse: então vou levar ele lá no aeroporto para ele ver o avião realmente, o tamanho dele, né? E quando ele chegou no aeroporto, que apresentou o avião para o filho, né? Logo o filho se assustou: mas pai, é tão grande mesmo como o senhor disse, como Deus, né? Então muitas vezes esse é o nosso ângulo de ver a Deus, né? De ver a mensagem da palavra de Deus, né? De forma tão pequena, tão simples, mas de um valor tremendo, sobrenatural, que pode resgatar, tirar o homem da sua vida carnal, da sua vida mundana, da sua vida preguiça, né? Voltada para os desejos da carne. Então o evangelho simples é exatamente esse evangelho que você confessou, que nós confessamos. E com tua boca confessares a Jesus e credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Só há uma maneira de realmente ser atraído pela palavra da cruz, de desejar essa palavra, de aceitar essa palavra e tê-la no coração para sempre. É abrindo a boca e confessando ao Senhor que Ele ressuscitou dos mortos. Essa mensagem é de poder para quem não creu ainda. Para os perdidos, ela é loucura. Mas a Bíblia diz: para os salvos é o poder de Deus. Poder de Deus. Então, os gregos desprezavam Jesus por isso. A mensagem de Paulo por isso. Porque achavam ele muito pequeno. Um rei que veio, morreu numa cruz de forma tão desprezível. Isso não era para eles, para a cultura grega, para as pessoas que se debruçam no conhecimento natural e crescem buscando um saber apenas natural e não espiritual. A soberba dos homens desprezam a loucura da cruz. Ou seja, é como se Deus estivesse atestando um atestado de loucura para cada um de nós, né? E dizendo: esse povo é louco mesmo, né? É doido. Como é que vão crer num homem que morreu na cruz, né? Deu a vida dele ali, né? Como é que vão crer numa coisa dessa? Para os sábios é algo desprezível, né? Mas para nós que somos salvos, a Bíblia diz que é o poder de Deus. E a nossa loucura, né, é mais sábia do que a sabedoria deles, a sabedoria humana, as coisas humanas que eles aprenderam na ciência, na tecnologia, nos livros, seja na academia, ou seja, onde eles estudaram no centro de ensinamento, né, como os gregos sempre fazem. É uma soberba, um sentimento diabólico. A soberba de Lúcifer foi assim também. Na presença de Deus, na realidade, ele tentou Jó, tocou Jó. Ontem o Jerry falou sobre isso. A mensagem tudo dá graça, né? Que nós não estamos preparados para dar graças a Deus quando as coisas nos acontecem de forma negativa, né? Nós não estamos preparados, né, para os vendavais, para as tempestades, né, para as dificuldades, né? Nós só queremos dar graça quando está tudo bem, né? Mas a Bíblia diz: em tudo dai graça. Damos graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu numa cruz. Isso aqui nós devemos ter um tremendo respeito. Não colocarmos na realidade como se fosse escandalizar o Evangelho, com as minhas práticas erradas, com os desejos errados, dando escândalo, promovendo dissensão. Mas os soberbos fazem isso. Eles se acham melhor, mais sábios, mais entendidos, e desprezam a palavra de Deus, que é loucura para eles, mas para nós é o poder de Deus. Então, se Deus fosse louco, ele era mais sábio, ainda é mais sábio do que esses
estudiosos, esses homens aí, na realidade. Tiago escrevendo no capítulo 4, versículo 6, diz: resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste à soberba. A soberba de espírito é uma das piores que existe, a característica mais negativa que existe na vida de um ser humano. É a soberba de espírito. Se achar mais, maior e melhor que os outros. Sempre contar mais vantagem. Pois foi justamente isso que impediu as pessoas de aceitarem a mensagem da cruz lá em Coríntios. Muitos deles se achavam autossuficientes, achavam que podiam ser guiados pelo caminho, pelo caminhar da sua própria vida, desenvolvendo as ideias dos seus pensamentos, né? As porcarias que eles pensam, né? Os desejos infames que eles adquirem, né? E até mesmo a vida regalada a vinho, né? E a bebida. Eu já disse aqui e vou dizer novamente, irmãos. A bebida, para mim, é comida de porco. Sabe por quê? Depois que a pessoa bebe muito, ela vomita. E quem vai comer? Ou os porcos ou os cachorros. E a Bíblia diz que a porca volta ao seu próprio lamaçal. Ah, mas ontem eu tomei Ballantine. O uísque é 100 e quanto, meu Deus? Não sei como é não sei o que, Scott, né? Só nome regado aí. Né? Tomou comida de porco. Porque vai vomitar. Vai colocar para fora de novo. Vai vomitar. E se for um crente, se arrepende e não bebe mais. Leva uma vida digna, consagrada, separada. E não vai cair, na realidade, na tentação novamente. Amém? Muitos judeus eruditos naquela época pediam sinais. O judeu é fascinado pelos sinais. Né? Esperavam um sinal do céu. Que fosse tocado fogo em todo mundo, só eles ficassem na terra. Né? Era isso que os judeus queriam. Mas não era a vontade de Deus ainda e não é. Vai chegar esse tempo. Porque a terra vai se acabar com o fogo verdadeiramente. Está reservada para o fogo. Já acabou com água e agora está reservada para o fogo. Deus chamou as pessoas simples, humildes, para receber o Evangelho, para matar a soberba do coração. Mas havia um grupo de pessoas com recursos financeiros, inflamado pelo o desejo de obter mais e mais, que verdadeiramente não poderiam entrar nesse reino, porque esse reino é para os simples, para os humildes. Lá no capítulo 5 de Mateus, descreve as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. É para os humildes, é para os simples de coração. O reino de Deus não é para quem tem recursos. Até porque quando Jesus se encontrou com um rico e disse a ele: olha, vai vendo tudo e tu terás um tesouro no céu. E ele se retirou triste. Não estou dizendo que os ricos não podem entrar no reino de Deus, podem se arrependerem. Se realmente se comportarem como uma criança, como a Bíblia diz. Se deixarem realmente de ser soberbos em suas vidas espirituais. Então, irmãos, nunca use da simplicidade como desculpa de achar que Deus tem um propósito especial na sua vida, porque na realidade, basta se render, se entregar e reconhecer que o reino do céu é para os arrependidos. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Não, mas minha mãe é crente, meu pai é crente, eu estou na igreja não sei quanto tempo, né? Sou casado com uma mulher crente, vivo com crente. Salva não. Não entra no reino do céu não. Só entra se arrepender. A mensagem da cruz é simples, porém tem um poder muito grande de vida. Simplesmente quem morreu nela foi o Salvador do mundo, o Senhor do céu e da terra. Simplesmente Ele deu a vida para resgatar, para salvar. Não ligue se alguém lhe chamar de louco, porque se você realmente é um cristão verdadeiro, pratica o ensinamento da palavra de Deus, não ligue para isto. Não ligue, porque essa loucura é boa. É agradável diante do Senhor ser chamado de louco. Então, irmãos, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom de Deus.
Não é de obra para que ninguém se glorie. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 6:14. Mas longe está de mim de gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor, pelo qual o mundo está crucificado, e eu para o mundo. Era alguém que tem convicção, certeza. Pois, quando ele foi exortar os discípulos, lá no capítulo 9, versículo 14 de Lucas, ali em diante, ele disse, se não vier a mim tomar a sua cruz, e não quiser me seguir, né? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz é renunciar. Renúncia é deixar tudo para trás. Desejo, vontade, prazer, vontade humana de querer praticar as coisas carnais. É deixar para trás e seguir após. Foi isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Pedro estava pescando, de repente, deixou a rede, deixou muito peixe lá e correu para Jesus. Mateus estava na coleteria, deixou tudo lá e correu para vir após Jesus. Zaqueu estava em cima da árvore. Jesus viu de longe, desce depressa, convém estar aqui na minha casa. Então logo ele se encontrou com Jesus, mas houve um arrependimento de vida para ele chegar a Jesus Cristo. Amém? Então, quiser ser discípulo de Jesus, né? Não apenas um crente nominal, porque tem muito, como o Babarão diz, a gente sempre lembra, ser evangélico está na moda. Tem evangélico lá dos Estados Unidos e do Brasil, praticando toda sorte de imoralidade e pecado, e chamando-se de evangélicos. Eu sou evangélico, está na moda. É ator, não sei de quê, é novela, é não sei de quê. Daqui a pouco o camarada está na mesma miséria, praticando os mesmos pecados, e achando-se que é um crente, mas nominal, declara-se, mas não é. É apenas um evangélico. Jesus disse a Tomé, seja crente, não incrédulo. É uma ordem. Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Crê em mim, como a gente pregou aqui no domingo passado, domingo atrasado. Crê em Deus, crê também em mim. Na minha casa do meu pai há muitas moradas. Então, irmãos, renda-se à mensagem da cruz. Renda-se aos pés da cruz. E você vai obter graça e misericórdia. Amém? Graça e misericórdia. Somente assim é que o nosso testemunho, através do arrependimento, de uma transformação, de uma reconciliação verdadeira com Cristo, é que a gente vai entender a mensagem real da cruz. A centralidade desse grande amor que pousou na cruz, que matou de vez os pecados. E escrevendo no Romanos, Paulo diz, né? O pecado não terá domínio sobre nós. Não pode dominar a vida de um cristão, de um servo, que foi chamado, foi escolhido, eleito, predestinado para servir ao Senhor. Amém? Deus nos ama, irmão, e ama de maneira extraordinária, espetacular. Eu não sei tenho nem palavra para comparar a forma do grande amor dele para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um homem pecador separado para Deus, ele não anda mais com seus fardos de pecado sobre si. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos o aliviarei. E responde o conflito interior que há no homem que ainda não é convertido, se diz crente, mas ainda não está firmado, é que ele pende para a carne e esquece que tem um Espírito Santo dentro dele, lutando para vencer a vontade da carne. Escrevendo os Colossenses capítulo 3, né? Lá diz que nós devemos nos apresentar como mortos para o pecado e ressuscitados para Deus. Qualquer situação. Então a resposta de Deus para esse conflito é que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É preciso realmente, verdadeiramente receber de Jesus de forma verdadeira, porque os judeus desprezaram, lá no capítulo 1, versículo 12 de João. E quem foi que aceitou? Os gentios.
E a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a resposta de Deus para esse conflito, para matar de vez, para destruir esse conflito interior. A mensagem da cruz, meus irmãos, Paulo descreve muito bem também em Romanos 5-8. Porque Cristo, ainda quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Era isso que nós éramos, ímpios, pecadores, condenados à morte, sujeitos ao pecado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois seria que alguém se optasse ou se oferecesse para morrer por alguém que é justo. Então, irmãos, nessa noite, a palavra da cruz permanece. A cruz, o túmulo está vazio, mas a mensagem da cruz, ela é real, ela continua viva, ela é verdadeira, porque Deus escolheu os loucos, as coisas loucas desse mundo desprezíveis, e rejeitou as fortes. Porque Deus escolheu as fracas desse mundo, escolheu a nós para confundir os sábios e entendidos. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo, que é vir para a igreja, botar a Bíblia debaixo do braço, que é sair quilômetros e quilômetros para chegar para ouvir o Evangelho, que é sair de casa, deixar tudo para ter essa comunhão com o Senhor. Deus escolheu. E a Bíblia diz que nós somos como escória desse mundo, como lixo. É isso que o mundo nos acha, mas Deus não nos vê assim. Ele nos vê como sábio muito mais ainda que o mundo o ache louco. Ele escolheu as coisas vis e desprezíveis, as que não são, para aniquilar, para acabar, para zerar, para acabar de vez. E o que significa coisa desprezível? É que o ser humano, todos os seus desejos, seu prazer, entregou o seu coração para destruir todos os males que estavam decretados pelo diabo. E agora os decretos de Deus passou a fazer parte. Entrou como uma espada, como diz Hebreus 4:12, a espada do Espírito. Entrou para resgatar, para tirar, para extrair da raiz todo o mal. Amém? Então, o conselho da palavra de Deus hoje é que o nosso comportamento, nossa maneira de viver, não seja para escandalizar o Evangelho, mas sim se sentir como loucos por causa da sabedoria de Deus, mas não para desprezar a santidade de Deus, a palavra do Senhor. Qual é o propósito de Deus nisso? Para que ninguém se glorie na carne, do eu, do meu, do eu sou. Eu faço, eu posso, eu mando. Amém, irmãos? E Deus nos ajuda a matar cada dia com a sua palavra, né? Esses desejos mundanos, perniciosos, que acaba realmente tirando o brilho da vida do cristão e do próprio Evangelho, que muitas vezes sofre as consequências. Que Deus abençoe sua palavra nessa noite. Bom, Cleiton, se tem alguém nesse nosso meio ainda que não conhece a mensagem da cruz, não tem essa sabedoria divina ainda para compreender, hoje à noite, Deus está oferecendo uma oportunidade para fazer o resgate completo. Amém. Irmãos, para encerrar, eu queria ler aqui um versículo. É os cabelos brancos, pastor. Enquanto a bengala não chegar, estamos por aqui. Irmãos, queremos convocar nesse momento para nós participarmos da ceia. Primeiros Coríntios 11. Paulo mostra a decência da ceia
e a forma como deve ser celebrada, porque os coríntios também faziam confusão em relação à ceia. Queriam se embriagar no vinho dessa vida, né? E participar de qualquer forma. Mas ele colocou a forma ordeira de participar, né? Decência e ordem. Convidar 2 irmãos para fazer parte, né? Ajudar aqui na ceia, né? Obrigado, irmão Kleber. Então a palavra de Deus assim nos diz em relação à ceia. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça a partir disso, é o meu cálice que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Toda vez que beberdes, comeres o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Vamos examinar, fazer em poucos segundos um autoexame. Senhor Jesus, nessa noite, rendemos-te graças, que podemos mais uma vez participar. Pecadores que somos, arrependidos, nos humilhamos diante do teu poder e da tua graça, para reconhecer que não somos nada, ó Deus, ser o Senhor em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelas vidas que aqui estão. Resgata os pecadores de suas vidas erradas, para fazer parte deste reino maravilhoso. Perdoa nossos pecados, nossas dívidas. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Enquanto os irmãos eles distribuem os elementos da ceia, nós vamos cantar 142, Pão da Vida, Pão do Céu. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino e eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, Deus Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém? Obrigado, pastor.
Paulo pegou? Pão. Quem deixou? Todo mundo pegou o pão e o vinho? Subiu. Todos pegaram? Amém. Só tem nós 3 agora. Pegou? Pegou não. Tudo bem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: "Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Podemos tomar. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: "Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim." Enquanto os irmãos recolhem, nós vamos louvar a Senhor com corinho 10, né? Mas não precisa se aglomerar nem sair do lugar. Corinho 10. Amém, irmãos? Corinho 10, vamos louvar o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pedi para o pastor Semedes para concluir com oração.